E aí, pessoal? Tudo bem? Se você não me conhece, eu sou a Thay. E eu sou o Mike. Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre os perrengues que a gente teve aí, desde o processo do visto até a nossa chegada aqui em Portugal. Vamos começar com o PB4. O PB4, como vocês sabem, é um documento que precisa para você ser atendido aqui no sistema de saúde gratuitamente, né? Então, foi um dos primeiros documentos que a gente encaminhou para fazer. A Taimara fez o dela, demorou um dia, ela fez o pedido num dia, no outro dia já saiu. E o meu não saía, e não saía, e não saía, e não saía. O que era pra ser uma coisa rápida, né? É. Porque na época que a gente deu a entrada, que foi lá em novembro, o sistema ali, o processo do visto, ainda aceitava o PB4, né? Agora a gente sabe que eles estão exigindo o seguro viagem. Como na época aceitava, é muito fácil de você solicitar. Você entra ali no site do Gov mesmo, tem uma parte lá onde você faz a solicitação do PB4 e geralmente de um dia para o outro era emitido. Só que aí atrasou, né? O meu veio no dia seguinte, o do Michael acabou atrasando. E daí o que aconteceu? Tava chegando muito em cima, perto da data que a gente queria vir, do que a gente tinha se programado. Então eu falei pra Taimara, já que não tá saindo, demorou uma semana, eu acho. Ficou uma semana enrolado e não vinha. Aí eu falei pra ela, já que não saiu, vamos fazer o seguinte, vamos fazer pelo menos um seguro viagem pra mim, né? Então daí foi aonde a gente se decidiu. O PB4 da Taimara saiu e eu fizemos um seguro viagem pra mim. Esse foi o nosso primeiro perrengue. Vamos lá para a segunda parte. Deixa eu só olhar aqui, que não com a colinha aqui. Que foi bastante coisa. Aí então tá, tudo certo, beleza, a documentação toda preparada para enviar, enviamos a documentação dia 22/11 e nós fizemos um pagamento no correio para você receber uma mensagem, né, confirmando que tinha sido entregue a documentação. Então dia 22/11 a gente encaminhou, dia 23/11 a documentação chegou lá, né? Só que surpresa, né? A VFS não informou que tinha chegado a documentação. Isso mata muito, né? Essa falta de informação é bastante comum, pelo que a gente vê em vários processos de visto. Não é exclusivo nesse visto, para outros tipos de visto também tem essa queixa, né? Que tem até uma taxa de SMS para tu receber atualizações do teu processo, né? Só que não é uma sequência, não começa aqui, passa aqui, aqui, aqui. Você sabe que chega na VFS, depois vai para o consulado analisa, devolve para a VFS, que devolve para ti. Nesse meio tempo você não tem nenhuma resposta, nenhuma informação de como é que tá, em que posto que tá sendo analisado, o que está sendo analisado naquele momento, então é uma caixinha de surpresas. Aí a gente fez, cada pouco a gente mandava um status, né, que tem, na VFS tem um link lá para você fazer uma verificação de status, para ver como é que tá o teu processo. E daí a gente recebeu uma mensagem, né, que dia 8/12, que a VFS de São Paulo solicitou o extrato dos últimos 3 meses da nossa conta, sendo que a gente tinha uma conta digital. O que acontece, né? Sempre antes de enviar para o consulado, a VFS faz uma verificação, uma análise prévia dos teus documentos. Então a gente mandou tudo certinho, em local nenhum do checklist e tudo mais, pedia a quantidade de tempo do extrato. Pedia o extrato bancário com a comprovação de 3 vezes o salário mínimo português, o valor podia ser em real. A gente tirou o extrato de um mês, o valor estava na nossa conta, né? Porém, eles solicitaram então um extrato atualizado, né, extrato bancário dos últimos 3 meses. Isso eles mandaram por e-mail, a gente enviou, né, por e-mail também de volta para eles. E para enviar a gente teve um custo, né? Exatamente, eu ia falar isso. Tinha 2 opções. Ou você enviava pelos correios para eles, o que ia demorar mais para chegar e, né, tudo mais. Tinha o custo, né? Ou você enviava por e-mail e também tem uma taxa. Tem a taxa do custo do envio por e-mail, pra gente receber por e-mail você tem que pagar tanto, e tem uma taxa, um valor por impressão. Então, digamos que o teu extrato deu ali 1 folha, 2 folhas, 3 folhas de impressão, você tem que pagar um valor referente a cada impressão. E aí, junto nesse e-mail, a gente enviou, né, os extratos e os comprovantes de pagamento. E continuando, né, depois que a gente enviou, esperamos mais 1 ou 2, 3 dias, né, foi, né? Aí manda status pra ver como é que tá. Aí essa falta de informação que a gente dá essa agonia, esse medo, né? Tipo, tu fica, será que saiu? Será que não saiu? Vai sair? Não vai sair? Receberam, tá ok, não tá? Fica totalmente perdido, né? Mas é normal, isso acontece, a gente não tem o que fazer.
Depois, então, da análise, né, desse extrato bancário, a VFS enviou lá no mês de dezembro, então, no dia 22, se eu não me engano, de dezembro, foi enviado para o consulado, então, o nosso processo, e a gente recebeu um número de processos para ficar acompanhando lá no site deles. O que não resulta muita coisa, porque só diz também que o teu processo tá no consulado e não fala, né, tá em análise. E eles não se responsabilizam, eles deixam bem especificado ali no e-mail que eles não têm acesso a agilizar, isso, nada. Então, eles também são dependentes do consulado português, né? Então, exatamente. Eles também não recebem nenhuma informação e não te passam nenhuma informação. A partir do momento que eles liberar lá, eles mandam para a VFS. Daí a VFS consegue te mandar alguma coisa. Uhum. Então, no final de, como eu falei, no final de dezembro foi para o consulado, no início de janeiro a gente mandou um outro e-mail solicitando status, teve essa resposta nenhuma, né, de que estava no consulado, não tinha o que fazer. E então no dia 23 de janeiro eu recebi um e-mail com uma intenção de indeferimento. O que quer dizer isso, né? Essa intenção de indeferimento é um documento que o consulado diz assim: opa, talvez a gente não vai te dar o visto, você precisa explicar melhor isso aqui. Vou pegar o documento aqui para ler para você certinho o que aparece. Então, no documento vem assim: notificação de projeto de indeferimento para exercício do direito de audiência prévia. Aí vem todos os teus dados, né? E aí serve a presente notificação para informar a Vossa Senhoria, no âmbito do procedimento com vista de emissão do visto, é a intenção do posto consular indeferir tal pedido pelos seguintes motivos. E aí vem ali vários motivos e o teu vem marcadinho, né? No meu caso, era insuficiência de meios de subsistência exigidos pelo artigo da lei tal. O que acontece? Não apresentou extratos bancários em conta do Brasil, comprovante de que nos últimos 3 meses havia depósito o valor equivalente pelos 3 vezes o rendimento mínimo local. Porém, estava lá o valor, né? Então, eu tive que fazer o quê? Imprimir esse documento aqui, assinar de que eu estava ciente dessa intenção de indeferimento e fazer a minha defesa. Então, o que eles falam para fazer? Você tem que enviar por e-mail uma carta de recurso, né, explicando os motivos do que você acha que que você deve receber o visto, né, por que essa carta de intenção de indeferimento está incorreta, e enviar comprovativos. Então, o que eu fiz? O que eu pensei que pudesse ter acontecido, né? Eu tenho uma conta digital no C6 Bank, onde a gente investe dinheiro em CDB, né, investimento padrão ali de renda fixa. Então, o nosso extrato, ele tinha algumas movimentações de dinheiro que entrava e saía, mas ele só saía da conta corrente e ia para essa conta de investimentos, né? A liquidez diária você pode tirar a qualquer momento o teu valor dali desse investimento, né? Porém, ele não fica ali constando no teu extrato bancário. Então, o que eu fiz? No dia, inclusive, que eu recebi o e-mail, eu fiz um resgate desse valor que estava investido, né, rendendo uns jurinhos, e expliquei para eles que então tinha essa movimentação por conta disso, e enviei um extrato das movimentações lá dentro dessa conta de investimentos, explicando, no dia tal eu investi tanto, depois eu tirei, o valor voltou para minha conta corrente, depois voltou para lá. Fiz um textão, literalmente, explicando toda essa questão, né, e mandando esses comprovativos ali do banco. Explicando de fato, né, que realmente tem o dinheiro. Exato. Não é que a gente está tentando burlar alguma coisa. Esse dinheiro estava na nossa conta, mas para não ficar parado esse dinheiro, a gente preferiu investir ele, né, para ele render juros, né? É pouca coisa, mas o que vem a mais é bem-vindo, né? Tudo é melhor qualquer coisa é melhor do que nada, né? Então, a gente mandou, na segunda-feira de tarde eu recebi esse e-mail, né, explicando ali, com essa intenção de indeferimento. À noite a gente já mandou a defesa, e isso na segunda-feira, dia 23 de janeiro. Nossa viagem estava marcada para dia 3 de fevereiro. Já estava em crise, né, esperando chegar, ansiosos e tal. E aí, o que aconteceu? Somente na quinta-feira, dia 26, é que eles me mandaram um e-mail dizendo assim: recebemos o seu recurso, vamos enviar para o consulado responder. Aí sem dizer que tava ok ou não tava ok. E aí a ansiedade aumentando, né? Gente, quando vai chegando o dia da viagem, você já tá com todas as reservas prontas, você já se adiantou, comprou com o prazo mais ou menos que estavam estipulando, né, para você vir. E daí vai chegando perto do dia e tu não tem resposta nenhuma, vai dando um aperto no coração. Porque daí você não sabe se consegue o reembolso da reserva, você não sabe se consegue o reembolso da viagem, porque até então a gente não tinha comprado, porque o valor com reembolso de viagem 100% da passagem, né, ele tem um valor muito alto.
exorbitante, assim. Então a gente já Uma passagem 100% reembolsável é mais do dobro do que uma passagem não reembolsável para a mesma data, Exatamente. né? Então a gente já tinha se adiantado, a gente mandou, a gente já tinha feito reserva de hospedagem, até porque precisava para solicitar o visto. A gente já tinha comprado passagem de ida para aproveitar, porque, pô, já compramos hospedagem, já compramos a passagem de volta. Vamos comprar passagem de ida também. Com antecedência, a gente conseguiu um valor bacana, né? E foi chegando o dia da viagem, a gente preso, né? A gente ansioso, porque aí tinha um prazo, né? 48 horas antes, a gente conseguiria cancelar a nossa hospedagem sem nenhum custo, 100% reembolsável. Foi o que a gente acabou fazendo. E a gente tinha 48 horas para cancelar a viagem com uma parte reembolsável. A gente tinha duas opções. Reembolsava 10% do valor que a gente tinha pago no cartão de crédito, ou reembolsava um pouquinho mais, 50% do valor que a gente tinha pago em crédito na companhia aérea. E a gente optou então por essa opção. Só aí, né, já foi um perrengue financeiro aí bastante grande, porque a gente perdeu então o valor, uma parte do que a gente já tinha pago dessa primeira passagem, né? Quando a gente foi recomprar a passagem depois, a gente pagou quase o dobro do valor da passagem. Se vocês estiverem escutando um barulho, a gente tá aqui no nosso quarto hospedado, o pessoal tá em obras aqui, então vai ter um barulho, a gente tá do lado da praça, então tem o pessoal lá fora cantando, também. se divertindo. Então talvez tenha uns barulhos aí. Mas continuando, então a gente gastou muito mais, né? Porque a gente teve que comprar mais em cima da hora, né? E não conseguimos as mesmas passagens, a mesma hospedagem também. A gente acabou escolhendo um outro local, que é onde a gente está hospedado hoje, é menor e tudo mais. E por isso que eu vou dar um conselho para vocês aqui, antes de nós terminar aqui o assunto, gente. Comprem com um prazo maior do que vocês estão esperando. A gente recebeu, assistiu muito vídeo no YouTube e tal, o pessoal dizia, ó, 45 dias tá na mão, 50 dias no máximo, sabe? Tem gente que com 35 dias tá saindo. Não, gente. A gente comprou com prazo de 60 dias e mesmo assim a gente não conseguiu. Então, conselho para vocês, façam com prazo de 120 dias de antecedência. E daí você fica tranquilo, você sabe que não vai dar problema. Então você se resolve, se reorganiza, porque até então eu e a minha esposa a gente tinha trabalho, a gente trabalhava com carteira assinada, então a gente pediu para sair com antecedência e ficamos desempregados aí por uns 2 meses e pouco. Aí foi aonde a gente também teve, graças a Deus, a gente foi para casa de familiares, tivemos uma ajuda, né, um gasto a menos, mas mesmo assim, gente, por favor, tentem pegar o máximo que vocês puderem de prazo. Vamos continuar aqui então com os nossos perrenguezinhos. Bem isso. Então, né, como o Maico falou, a gente tinha saído do emprego, a gente já tinha vendido o carro, a gente já tinha data para entregar o apartamento, cancelamos toda a nossa viagem, hospedagem, passagem, tudo, e ficamos esperando então um retorno, né? Não, vamos ficar, a gente morava em Floripa, né? Vamos ficar aqui em Floripa então até se resolver, né, essa questão ali do visto. E depois a gente vê o que faz. Vamos esperar pelo menos mais uma semaninha aqui para ver se tem algum retorno, né? E depois, se não der, a gente vai para casa de familiares, viaja e vê o que faz. E foi o que a gente fez. A gente ficou então uma semana ainda no começo de fevereiro, né? Hospedados na casa de amigos, gratidão, inclusive. Obrigado, né? A todos os amigos aí de todo mundo Floripa ajudou aí, a gente de alguma forma. Pessoal aí, gente boa pra caramba. Tamo junto. E aí, depois então que a gente ficou essa uma semana lá, a gente foi pra Chapecó, né? Que é onde mora toda a nossa família. E a gente ficou então mais de um mês, né? Lá em Chapecó, hospedados. Por quê? O nosso visto, ele chegou um pouquinho antes, mas a gente ficou um tempo a mais. Por quê? No dia 14 de fevereiro, o Maico, então, a gente já tava em Chapecó, hospedados na casa do meu pai, né? Cada dia um pouquinho na casa de algum familiar, aproveitando para matar a saudade o máximo possível, né? Sempre estavam cada um cadinho na casa de um. Exato. Então, a gente ficou esse tempo lá no dia 14 de fevereiro, o Maico recebeu um e-mail que o passaporte dele tinha voltado, então, do consulado e que ia ser enviado pelo correio. Gente, a hora que eu recebi o e-mail, coração explodiu. Aí tu fica assim, recebi o e-mail, tá vindo meu passaporte, mas tá vindo aprovado ou negado? Porque tem essa também. Eles mandam pra você e você não sabe se o teu visto foi aprovado ou foi negado. Então, tu fica feliz por saber que tá vindo, que não teve nenhum
uma documentação a pedido a mais, nenhum tipo de indeferimento, mas tu não sabe se o visto foi aprovado ou negado. Mas mesmo assim, a gente fica feliz, não adianta, né? Tu fica feliz porque sabe que tá vindo, agora tu sabe o resultado. E daí isso aí, continuando. Aí no dia 15, então, chegou o passaporte, abriu o passaporte, tava lá o visto, bem bonito, né? Então foi metade já, 50% de alívio, né, no nosso caso. E aí a gente já começou a pesquisar. A gente já começou a pesquisar passagem, a gente já começou a pesquisar hospedagem, e a gente viu que, digamos, a partir do dia 15, né, só em março que tinha uma data legal, assim, com valor de passagem ok. Porque as passagens estavam, assim, com um valor muito alto. Sempre que você compra com antecedência é melhor, né? Então a gente também fala nessa questão da antecedência de solicitação do visto, tudo acaba ficando mais em conta, né? A gente, então, começou a pesquisar e viu que tinha uma passagem próximo do dia 20 de março, né? Pra gente conseguir viajar. Então, faltava ainda mais um mês, né? E fechou, então, no dia 28/2, eu recebi o e-mail que o meu passaporte também tinha voltado do consulado. Fiquei mais nervosa, porque como tinha sido... como tinha tido, né, uma solicitação de indeferimento, assim, eu fiquei, putz, será que eles não me deram visto? Será que não me deram visto? A gente não sabia. E aí chegou, então, o visto pelo correio também. Até a gente tava em Chapecó, o visto chegou lá em Floripa. Então Os dois, foi todo né? Os dois chegaram em Floripa. Chegou em Floripa e aí, amiga, abre aí pra mim, porque daí uma amiga ficou morando no meu apartamento, né? Amiga, abre aí pra mim, vê se tá com visto, porque eu tô muito ansiosa, muito nervosa. Ela abriu, tava lá o visto também, graças a Deus. Nessa parte, tudo certo, foi só ansiedade mesmo, né? E aí ela acabou enviando pelo correio lá pra casa do meu pai pra gente em Chapecó. E aí sim a gente foi, então, comprar as passagens, né? E o susto, gente. Isso, susto no valor da passagem. Nossa. E aí a gente teve um mini perrengue também, que eu achei que ia ter que cancelar mais uma passagem. Tinha até esquecido desse ponto. A gente tinha visto, então, a passagem. Inicialmente a gente ia ir até Floripa para pegar um avião de Floripa a São Paulo e de São Paulo para Lisboa ou para Porto, né? Onde a gente encontrasse passagem mais barata. Mas a gente conseguiu uma passagem bem em conta lá de Chapecó mesmo, que é mais interior do estado, né? Para São Paulo, com um valor legal. A gente já estava pesquisando, né? Como eu falei há alguns dias. E a gente falou, então tá, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma passagem de noite, vai chegar lá de madrugada no aeroporto, vai chegar tipo meia-noite no aeroporto em São Paulo, e às 7 da manhã a gente pega o voo que vai para Lisboa, viaja durante o dia. Fomos lá, compramos a passagem de São Paulo primeiro? De São Paulo para Lisboa, né? De São Paulo. Chapecó, São Paulo? Chapecó, São Paulo, primeiro. Então, compramos de noite, né, pra viajar ali 1h30. Compramos pra viajar de noite, chegava no aeroporto de madrugada. Quando eu fui comprar passagem de São Paulo pra Lisboa, não tava mais disponível aquela passagem. Já tinha acabado. Já tava um outro valor, bem mais caro, e aí bateu o desespero, né? Meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Não, então vamos mudar. Vamos tentar mudar essa passagem que a gente comprou pra noite pra de manhã. E aí a gente chega lá de manhã e viaja pra Lisboa à noite. Tá bom, vamos tentar fazer dessa forma. Graças a Deus, na hora ali eu já consegui fazer a alteração. Era o mesmo valor as duas passagens, então dos males o menor, né? Fiz então a alteração para de manhã. A gente teve que pegar o voo 5h30 da manhã de Chapecó para São Paulo. Chegamos lá às 7 da manhã. Passamos o dia no aeroporto, como vocês viram no último vídeo. E viajamos só à noite, então, né? 6h30 da tarde. 6h30 da tarde, né? Pra chegar aqui às 7 da manhã, por causa do fuso, né? Então, foi aí suado, foi um nervoso, tremedeira, mas no final deu tudo certo, né? Então, resumindo, gastamos o dobro do que nós pensamos que ia gastar. Então, por isso é bem bom a gente, pessoal, faça uma reserva. Uma reserva extra do valor mínimo que pede, entendeu? Porque essas coisas sempre vão acontecer. Dá um imprevisto, né? Sempre pode acontecer. Então, isso aí, pessoal, se planejem, né? Não façam nada no limite que pede ali, pelo menos tenham sempre uma reserva a mais, porque isso daí depois te ajuda bastante. Nós já fizemos a nossa parte, guardamos uma reserva a mais, e já estamos passando uns perrenguezinhos aqui, já estamos com dificuldade para fazer arrendamento, não estamos conseguindo, tá difícil. Para você conseguir comprar um carro aqui, porque a gente já procurou emprego
E tem bastante empresa que pede, você tem que ter um meio de locomoção. Então, a gente tem que ter um arrendamento, comprovar uma residência para você conseguir comprar um carro, né? Então, tá difícil, o arrendamento tá difícil, mas a gente vai conseguir, se Deus quiser, né? Porque já deu tudo certo. A nossa viagem foi maravilhosa, não teve nenhum problema. Então, às vezes eu tinha medo porque uma viagem muito longa, de 9 horas, vai dar muita turbulência, alguma coisa assim. Não, muito pelo contrário, foi bem tranquila. Não sei se porque o avião é maior, é mais tranquilo de tu viajar. Mas assim, tudo... Depois que entramos, depois de Chapecó para São Paulo, de São Paulo para Lisboa, tudo certo, gente. Passamos na imigração, na hora que a gente passou na imigração, tudo certo, não teve nenhum problema. O pessoal recebeu a gente muito bem, o pessoal policial que tá ali, né, pediu o que a gente tava vindo, se a gente visto de procura de trabalho, a gente falei que sim, se a gente já tinha lugar para ficar, se ia ficar em Lisboa e tal. Então, restante dali para frente tudo certo. Eu acho que era isso, né? Tem mais alguma coisa? Tá voltando. Ai, gente, nossa, eu tinha esquecido. Teve um perrenguezinho chegando em chique. Lisboa, né? Então a gente tinha reservado um carro, né? A gente pegou, foi lá, demoramos acho que uma meia hora para achar esse carro, esse lugar onde que pega o carro. O aeroporto é imenso, É muito grande. E aí a gente ia perguntando para um, perguntando para outro e tentando ver onde é que era. Que aí você tá no local de embarque e desembarque dentro do aeroporto. Quando você sai dali ainda tem mais uma parte enorme. Quando a gente passou da imigração, tava com as malas tudo certinho, pensamos, agora estamos fora. Não, tu ainda passa numa filinha que eles pedem para fazer o raio-x da mala, né? E é aleatório, tá? Não é aleatório. todo mundo. Eles escolhem. Você. Ali nessas malas laranjadas, esses aí com uma mala laranjada, vamos pegar esses aí. Esses aí tem alguma coisa. Mas graças a Deus a gente não tinha nada. Só tá? passou Tudo lá certo. no raio-x, não precisou nem abrir mala, nada, né? E aí já passou direto, já fomos liberados, aí pegamos o carro e fomos conhecer um pouquinho de Lisboa, né? Que a gente já tinha visto, assim, os pontos turísticos e tal. Então, já que nós estava lá, vamos aproveitar e dar uma passeada. Chegando, tudo certo, bota no GPS, né? Seja o GPS que nos ajudou, porque sem GPS, gente, aqui não dá. Você que não conhece, meu Deus, é muita coisa. Não é nada. A gente acha que tá numa cidade grande, né? Vamos lá, saímos de Chapecó, fomos pra Florianópolis. Nossa, aqui já é grande, né? Então ali tu já se perdia um pouco, né? Daí pegamos o jeito de lá. Quando a gente veio pra cá, gente, é totalmente diferente. Você tá em outro mundo, é bem como a Taimara falou, é outro mundo. Então, o GPS foi o que nos ajudou. Vamos conhecer daí qual que foi o lugar? O Miradouro, né? Foi lá no Miradouro. Aí, tá, chegando lá, ó, tem estacionamento aqui e tal. A gente não pesquisou sobre isso, a gente pesquisa também sobre estacionamento, aluguel de carro, tudo isso. Porque isso daí sempre vai dar um perrenguezinho. Tá, beleza, tinha estacionamento aqui, era meio-dia e pouquinho, né? Nós achamos estacionamento livre, não vimos nenhum guardinha, não tinha nenhum... Era faixa branca, não tinha nenhum parquímetro, nenhuma placa de estacionamento, nada. Tranquilo, vamos estacionar. Deixamos o carro ali, tinha uma vaguinha bem bonitinha. Deixamos o carro, fomos lá, vimos aquele mirantezinho, né? Quando a gente voltou, todo mundo faceiro, contente, né? Quando a gente voltou, a Thay entrou assim só, um negocinho, um envelope vermelho aqui. Nossa, gente, já deu um gelo. Fui lá, peguei o envelope, a Taimara abriu. Ainda passou uns americanos, sei lá, um pessoal falando inglês ali. E você vem assim, oh no! Bem assim, a gente ficou... se ferramos, né? Aí entramos no carro, a Taimara pegou, leu, realmente, era uma multa de estacionamento. Era uma notificação, né? É. Então, a gente não sabia, a gente poderia ter pago essa notificação lá com algum agente ali do trânsito, né? Mas a gente também não achou ninguém. Não achou, não verdade. cruzamos, é dificuldade. Né? Com ninguém. Não tem um em cada esquina, em cada quadra. Isso. É uma pessoa, sei lá, pra ver um quarteirão, um local mais grande, amplo, né? inteiro, e é muita então... ruazinha que tu entra, daqui a pouco já tem duas, daqui a pouco já tem outra, então é fácil de se perder e é fácil de tu não achar as pessoas também, né? Aí, então a gente procurou, história. não achou, depois a gente parou o carro em outro ponto, aí sim tinha o parquímetro lá, a gente pagou certinho,
emitir o comprovantezinho que fica no vidro, né? Que daí fica até tal horário ali, tu consegue estacionar, tudo O certo. parquímetro, como é que funciona? Você coloca as moedinhas ali, ele aceita só moedas, se eu não estou enganado, né? Aceita só moedas Só e não dá troco. Só moedas e não dá troco. Então tem um valor específico ali que tu coloca e ele te sai Emite o comprovante, um comprovante, né? sim, um ticketzinho assim. Daí no ticketzinho tem de quanto a quanto tempo tu pode ficar. Ele não pede para você botar placa, nada do veículo. Você pode usar aquilo ali para qualquer carro, né? Então tu bota ali no painel dentro do carro e visivelmente para o agente de trânsito verificar e olhar que você está dentro do tempo, né? E é isso aí. Só que daí a gente descobriu do jeito errado, né? Exato. E aí a gente até procurou outro agente de trânsito para tentar pagar essa infração por lá, mas aí não conseguimos. Então a gente chegando aqui em Braga, né, que é onde a gente tá por enquanto, a gente ligou para Emel, né, que é a empresa que faz essa questão da Via Verde lá do estacionamento de Lisboa. E aí eles disseram que a gente tinha que mandar um e-mail enviando a identificação do condutor, né, e o endereço, né, a morada, para que quando viesse então o valor, que sim, isso ia virar uma multa, eles enviassem para o nosso endereço. A gente deu o endereço aqui do alojamento onde a gente tá, né, e aí vai chegar aqui então, infelizmente, essa notificação que varia de 30 até 150 euros. Não sabemos qual o valor. Pelo que a gente falou com um policial aqui de Braga, ele falou que acha que provavelmente vai vir o primeiro valor ali, o de 30 euros. Os mares o menor. Que sim. Mas ainda assim, não precisava, Dói, né? Era bem menos. Não tinha necessidade disso. E eu acho que é isso. Em questão de perrengues, até o momento é isso. Acho que falamos até demais do que era dos perrengues, né? A gente tá passando aí por um perrenguezinho de achar casa, né? Achar arrendamento tá sendo bastante complicado. A maioria dos lugares que tá dentro do nosso orçamento, o pessoal tá pedindo fiador, 3 meses de imposto de renda. Então, a gente sabe, para quem é imigrante é complicado. Eu entendo também o outro lado, né? Que você simplesmente alugar a tua casa, teu apartamento para alguém que você não conhece, que não tem fiador, que não tem... Não tem garantia, né? Não tem nenhuma garantia, exatamente. Por mais que a gente tá disposto, a gente veio programado e preparado para de repente dar aí um calção a mais, dar uma reserva a mais no início, mesmo assim, não é bem assim, né? A gente já quase caiu num golpe hoje, que se a pessoa não for muito esperta, é complicado. A gente vê um apartamento bom demais para ser verdade, com preço muito abaixo. Aí foi passado o contato de um assessor imobiliário, que eu entrei em contato via WhatsApp, e ele mandou um documento dizendo que a gente tinha que pagar um aluguel e um calção para poder visitar o apartamento. Eu já achei estranho. Liguei então na empresa que ele dizia fazer parte, né? E falei, olha, vocês fazem arrendamento? Ela disse, sim, eu já sei que você vai me perguntar. Não paga nada antes de visitar o apartamento, o local onde você vai alugar, arrendar, né? Porque isso não é assim, fraude, isso aí é fraude, eles estão tentando burlar o sistema se passando por um agente nosso. Então tem que tomar muito cuidado, a gente sempre, né, até um alerta aí, se vocês vierem pra cá, forem fazer um arrendamento, visita antes, vai conhecer o lugar, conversa pessoalmente com a pessoa, não faz nada somente online, porque infelizmente existe muita gente que vai tentar dar golpe, passar para trás, e a gente não tá aqui para isso, né? A gente veio preparado para conseguir trabalhar honestamente, fazer tudo direitinho, então tem que ficar bem alerta. Eu acho que é isso, né? Pra esse vídeo era isso, então, eu acho. Se você ficou com alguma dúvida, quer saber alguma coisa a mais que a gente não falou aqui no vídeo, ou de repente alguma coisa aí que a gente não deixou muito claro, pode deixar aqui nos comentários dos vídeos. Sigam a gente lá no Instagram, né? A gente tá postando bastante coisa, uns passeios que a gente tá fazendo aqui. A gente posta muita coisa lá ao vivo, né? Do nosso dia a dia, porque o que acontece? No Instagram você consegue... Faz um videozinho rapidinho, já posta e tal. No YouTube já é mais complicadinho, né? Pra gente tá toda hora atualizando, né? Sem falar que pra subir o vídeo no YouTube precisa ter uma internet um pouquinho melhor, então é só quando a gente tá aqui no quarto, a gente tá na rua, faz alguma coisa ali rapidinho nos stories, já tem bastante conteúdo lá. Então era isso, dá um like aqui nesse vídeo, tá? Manda pra um amigo teu que de repente quer conhecer a Europa, quer conhecer Portugal, tá de repente se planejando pra fazer algum tipo de visto e quer saber os perrengues que a gente passou. E segue a gente, acompanha nos próximos vídeos. É isso aí, galera. Tchauzinho e até o próximo.